Olá! Primeiramente eu quero mandar um abraço para todos os fãs do canal Elite Oculta. E quero dizer que esse canal é o melhor em relatos de lobisomem. Bem, eu moro em Mogi das Cruzes atualmente. Porém, em 2009, eu tive uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Neste relato, vocês podem me chamar de Guilherme. Bem, vamos aos fatos. Em 2009, eu estava morando em Mogi e queria visitar a minha mãe, que morava em Santa Branca. Era um sítio que ela morava, e lá estava a minha filha, a minha esposa grávida e eu de partida para lá. Fomos de carro, e no caminho bem próximo ao sítio, mais ou menos uns 7 quilômetros, estávamos em uma estrada de mato, sem iluminação. Bem, havia chovido muito e a estrada estava lisa. E de repente, em uma curva, havia uma capivara atravessando o caminho. E para não atropelar o animal, eu joguei o carro para fora da pista. E quando eu voltei, eu perdi o controle do carro, atravessei uma cerca de arame e fomos parar em meio a uma mata totalmente fechada, escura e sem saída. Bem, eu fui ver como a minha família estava e graças a Deus todos estavam bem. O carro rodou tantas vezes, mas não capotou. Porém, ficamos todos perdidos na mata e o carro quebrado. Então, sem muito o que fazer, eu decidi armar a barraca que estava no porta-malas e aguardar o dia clarear. Era por volta de 11h50 da noite. Os nossos celulares estavam sem sinal. Então, eu armei a barraca, fiz uma fogueira e também peguei alguns petiscos. Bem, estávamos deitados, os três na barraca, quando do nada, a minha filha ouviu um uivo muito forte, mas não muito perto de nós. Bem, além dela, eu fui o único que acordei. Eu fiquei ouvindo o barulho da mata, e ali não tinha grilo, nem coruja, e nenhum outro tipo de animal que pudesse fazer esse barulho. Havia somente um cheiro bem forte de cachorro molhado, e um leve rosnado que vinha ao longe. E assim ficou esse rosnado ali bem distante. Porém, aquilo foi ficando mais perto e mais perto, até que escutei passos sobre o mato. Era um sinal que alguém ou alguma coisa estava se aproximando. Na mesma hora, eu voltei ao carro e um facão afiado. E então, assim que eu retiro as ferramentas e fecho o porta-mala do carro, logo ali na minha frente, na lateral esquerda do carro, eu me deparo com aquela criatura alta, andando de duas patas, com dentes enormes, olhos flamejantes, com braços longos e garras afiadas. E aquilo andava vindo em minha direção. E logo que eu senti o cheiro de cachorro molhado, eu me lembrei na hora que por aquelas matas falava-se muito no tal de lobisomem. Então, aquela criatura veio em minha direção e deu um uivo muito alto que chegou a me deixar surdo por uns segundos. A minha filha e a minha mulher, que acabava de acordar, gritaram assustadas de dentro da barraca que estavam. E com o grito delas, o lobisomem, que estava voltado a sua atenção para mim, ele mudou a sua trajetória e agora estava indo direto para a barraca onde estava a minha filha e a minha esposa grávida. Eu não me acovardei e nem senti medo. Apenas corri para a barraca e me coloquei entre elas e o lobisomem. Eu estava armado na mão direita com o meu machado e na esquerda com o facão afiado.
e estava pronto para defender a minha família que eu amo. E então eu entrei em uma luta corporal com a fera. Aquilo saltou em mim e eu bati com o machado nas costelas da criatura. Também levei uma patada violenta no ombro esquerdo, deixando cair o facão. O machado ficou em minha mão direita, que logo em seguida eu acertei um golpe nas costelas do lobisomem. E na mesma hora, aquela fera grunhiu de dor e rosnou muito forte, querendo vir para cima de mim. Os seus olhos de fúria queriam me estraçalhar. E eu senti que aquela coisa estava com muita raiva. Aquilo estava com muito ódio e senti uma fúria incontrolável, mas ele recuou, voltou para a mata e desapareceu. Eu fiquei com muita dor no braço e uns arranhões. Então voltamos para a barraca e quando o dia raiou, eu consegui achar a estrada, arrumar o carro e continuei o percurso para a casa da minha mãe. Chegando lá, eu falei para ela o que havia acontecido e ela disse que realmente havia uma fera solta por aquelas bandas. E isso é de muito tempo atrás. Bem, eu nunca tinha ouvido falar. Naquele dia, eu fui na casa de um velho amigo de infância, que morava próximo à casa da minha mãe, e sempre que eu ia ali em Santa Bárbara, eu sempre visitava esse amigo. E chegando lá, ele não estava. A mãe dele tinha dito que ele se envolveu em uma briga no bar na noite anterior, e estava gravemente machucado na região das costelas, a golpes de machado. E mesmo a sua mãe falando que ele não estava, eu escutei um gemido vindo do quarto dele. E então eu sabia que ele estava ali se escondendo de mim. Eu fui até o quarto e ele havia acabado de pular a janela e tinha sumido porque a casa dele faz fundos com uma mata bem fechada e escura. E na mesma hora eu saquei que o Geraldo, o meu amigo de infância, era aquela fera que queria me matar e também matar a minha família. Bem, eu nunca achei que isso fosse acontecer, mas quando menos se espera, é quando você bate de frente com a fera, o famoso lobisomem. Espero que acreditem nesse relato, pois tudo o que eu contei aqui é 100% real. A minha mãe conta que nunca mais se ouviu falar sobre aquele lobisomem e nem mesmo sobre o meu amigo de infância. Boa noite. Isso aconteceu comigo e mais um amigo. Em 1999, esse amigo e eu gostávamos de ir na casa do meu primo José, que fica em uma vila que é muito pequena e que fica perto de uma mata, pois nós morávamos no Mato Grosso. E atrás da casa dele tem um morro, e na frente uma estrada de chão que tem uma fazenda na esquina com um pasto grande. Nós fomos lá ao anoitecer e ficamos ali até umas 22 horas. Então resolvemos vir embora, o meu amigo Lucas e eu. Pegamos a estrada em direção ao pasto e chegando na esquina de casa, eu vi próximo à mata uma criatura no meio do pasto e perguntei para o meu amigo se ele estava vendo aquilo ou se era uma alucinação minha. E ele disse que sim. Então, nós dois corremos. Chegamos em casa. Então, eu falei que tinha visto uma criatura humanoide, bem semelhante a um cão, porém com feições humanas. E aquilo
estava devorando uma vaca. O meu amigo também viu a mesma coisa, e ele disse que não era animal nenhum, mas sim, era um lobisomem. Naquela noite, ele não teve coragem de voltar para a casa dele e ficou lá por casa mesmo. Não contamos o fato para ninguém naquela noite, mas na manhã seguinte, as pessoas comentavam que uma onça havia atacado e matado uma vaca do rebanho na noite anterior. E que não era bom que nós ficássemos andando por essas bandas tarde da noite, porque uma onça poderia sair da mata e nos atacar. Contamos a todos o que vimos, falamos todos os detalhes da criatura que atacava a vaca, mas ninguém acreditou em nós. Mas e vocês do canal? Acreditam no meu amigo e eu? Boa noite. Esse fato ocorreu em julho de 1995, quando eu tinha 12 anos e quando eu morava na casa que pertencia à minha avó. Essa casa ficava em uma região isolada, na cidade de Juazeiro, na Bahia. E nos fundos da casa tinha um terreiro de quimbanda que pertencia à minha avó. Ela era a mãe de santo do terreiro, e lá ficavam várias estátuas de santos e exus. E para ir da casa da minha avó até esse terreiro, tínhamos que atravessar a escuridão do quintal e passar por um grande abacateiro que dava muito medo, pois várias pessoas da família já viram sombras saindo de trás do abacateiro durante a noite. E já dentro de casa, eu sempre escutava barulhos vindo da sala, onde a minha avó colocava as imagens dela. Ela era muito devota à sua religião, e quando morreu, foi um choque para toda a família. E como eu disse antes, ela era mãe de santo, e tinha muitos santos que decoravam a sala, e também o terreiro aos fundos da casa. Ela os adorava e zelava muito por eles, e sempre deixava a porta do terreiro trancada, pois tinha medo de que alguma coisa acontecesse, ou especialmente que as imagens se quebrassem. Era muito comum escutar barulhos, vultos na casa, e também a televisão ligando e desligando sozinha, e o box do banheiro estalando. Eu sempre achava que isso era defeito da TV, e quanto ao box, sempre pensei que era normal também, mas um dia tudo isso mudou. Após ficar 2 meses e 5 dias na casa, que era da minha avó, e que nós compramos para morar, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante esses 2 meses, nada de anormal aconteceu. Até que a minha tia resolveu abrir o terreiro que ficava as imagens dos exus no fundo da casa e resolveu deixar a porta simplesmente aberta. Dizia ela que era para o ar circular e as imagens não mofarem com a umidade. Mas a partir daí, tudo mudou. Eu, às vezes, acordava no meio da madrugada, escutava barulhos de armários e portas abrindo e fechando, e de copos quebrando. E também via vultos andando em cima do telhado, como se alguém quisesse nos tirar da casa. Um dia, eu resolvi ver o que era isso. E quando eu fui atravessando o corredor, eu vi a porta do meu quarto se fechando. Então eu corri para a sala e vi os copos da estante se quebrando sozinhos, e isso me apavorou mais ainda. E quando cheguei no centro da sala, uma das imagens da minha avó, de um exu que tem chifres, coroa, capa vermelha
e segura um tridente. Essa imagem foi crescendo de tamanho, e quando ficou do tamanho de uma pessoa, aquele Exu da imagem passou a se mexer e foi flutuando para perto da janela. E foi quando algo segurou meu pé. E quando olhei para o chão, eu vi uma mão velha, enrugada e cadavérica, saindo do chão em uma espécie de buraco vermelho e segurando o meu pé, e o rosto da minha avó aparecendo naquele buraco. Ela gritava em silêncio, e a sua expressão era de pavor e angústia, mas da sua boca não saía uma palavra, apesar da sua boca aberta, como se ela gritasse. Então, eu que soltei um grito agudo, e assim como eu, aquele Exu se assustou, pulou no buraco de onde a minha avó tentava sair. O buraco se fechou e tudo desapareceu. Todos da minha casa também acordaram, mas quando eu falei da imagem crescer e se transformar naquela figura, a minha mãe falou que eu tive apenas um pesadelo, pois a imagem do Exu estava lá intacta em cima da estante. Mas eu sei o que vi e garanto que aquilo não era sonho. Bem, as coisas pioraram bastante e só voltaram ao normal, entre aspas, quando nós nos livramos do terreiro e de todas as imagens de santos, caboclos, exus e pombagiras. A minha mãe doou todas as imagens para um outro terreiro de Umbanda, e a partir daí, tudo deu uma acalmada. Mas eu fico pensando, será que a minha avó está sofrendo no inferno por conta de toda a feitiçaria que ela praticava? Boa noite.